Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. No livro de Êxodo, capítulo 27, o altar de holocaustos. Farás também o altar de madeira, de acácia, 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás chifres nos seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios tu os farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. O pátio externo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50, a altura de 5 côvados. As cortinas
serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até o amanhecer, perante o Senhor Jeová. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Deus escolhe a Arão e a seus filhos. Capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele entre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul, e púrpura e carmesim, e o linho fino, e farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola que estará sobre ele será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como relevo dos selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os ombros. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória
diante do Senhor Jeová. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás, de ouro, azul, púrpura, carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto à estola sacerdotal, por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto, de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto, de obra esmerada da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor Jeová continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor Jeová continuamente. Também farás o manto da estola sacerdotal, todo de azul.
e uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do seu Jeová, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de selos: santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham a aceitação perante o Senhor. Para que tenham a aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino. Também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Repetindo, porque aqui realmente são os dois. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. As cerimônias de consagração, capítulo 29. Isto é o que ele há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolos sem fermento, amassados com azeite, também coscorrões sem fermento, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação,
e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão com a túnica e com o manto da estola sacerdotal e com a estola sacerdotal e com o peitoral. Também o cingirás com o cinto de obra de artífice da estola, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E o cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor Jeová à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício e pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás do carneiro, tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor Jeová, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor Jeová. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e o azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações.
e um pão, um bolo de pão azeitado e um coscorrão do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor Jeová. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor Jeová. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até ao amanhecer, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo a expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificar. 7 dias farás a expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã.
conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor Jeová. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor Jeová, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel. E lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O altar do incenso, capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão seus chifres. E com ouro puro o forrarás, o seu teto, as suas paredes ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre os seus chifres com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor Jeová. O resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras.
a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor Jeová. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor Jeová, para fazerem expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Isto será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor Jeová. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. O azeite da unção. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás, para mim ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, o dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor Jeová a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano,
estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual porção, em igual proporção. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do tabernáculo, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será, porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor Jeová. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, para entrar no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.